Nós vamos continuar o nosso estudo do documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar discípulos e missionários, o capítulo 3. Recordando um pouco, brevemente, aquilo que nós estudávamos ontem. O capítulo 3 do documento 107, depois da reflexão sobre o encontro de Jesus com a samaritana, também depois do resgate histórico, que nós fizemos no capítulo 2, vem convidar-nos a discernir como igreja. E nós vimos, antes de nós prosseguirmos com o estudo do capítulo 3, que a iniciação à vida cristã, ela é a articuladora das urgências na ação evangelizadora, na ação pastoral evangelizadora da igreja. A igreja no Brasil adotou 5 urgências pastorais, 5 urgências para a evangelização. E todas estas 5 urgências estão ligadas à iniciação à vida cristã. Estas 5 urgências, adotadas, priorizadas pela igreja no Brasil, elas se encontram unidas de tal modo que trabalhar um desses aspectos implica que os outros sejam assumidos. E, como disse, está bem presente a questão da iniciação à vida cristã nas urgências pastorais que a igreja assumiu para a evangelização. Vamos recordar quais são estas 5 urgências. A primeira urgência, a igreja em estado permanente de missão. Segunda urgência, igreja casa da iniciação à vida cristã. Terceira urgência, a iniciação à vida cristã é o lugar privilegiado da vida da pastoral. Quarta urgência, igreja, comunidade de comunidades. Quinta urgência, aquela que diz respeito à vida plena de Deus, que é realizada em Jesus Cristo. Também ontem nós víamos que a iniciação à vida cristã, ela deve ser feita com inspiração catecumenal. A gente viu também um pouquinho da história da catequese até o Concílio Vaticano II, assim brevemente, também uma ruptura que existiu entre catequese e liturgia no século V, a concessão de São Pio X para que as crianças pudessem se preparar para o sacramento da confissão e da iniciação à vida cristã, e no Concílio Vaticano II, o resgate, o desejo da igreja resgatar uma catequese sob inspiração catecumenal. Também estudamos um pouquinho a diferença entre mistério e sacramento. Falamos das dimensões teológicas da iniciação à vida cristã, que são 3 as dimensões centrais: a dimensão cristológica, a dimensão eclesiológica e a dimensão pneumatológica. Dimensão cristológica, Cristo é o centro. Dimensão eclesiológica, transmissão de fé se faz na igreja. E a dimensão pneumatológica, aquela que nos lembra que o Espírito Santo está em ação permanente, inspirando, conduzindo. É ele que atrai. A gente falou também um pouquinho sobre o neófito, o nome neófito, o termo neófito. Vocês devem lembrar que significa planta nova. É uma planta nova não só o recém-batizado, mas como todos os cristãos, são considerados neófitos, plantas novas, porque estão sempre convidados pelo Senhor a crescer e a frutificar. Falamos, depois de tudo isso, da imersão no mistério de Cristo mediante a igreja, o lugar onde acontece a contemplação de todo esse mistério, de toda essa realidade. E terminamos falando da relação da iniciação cristã com a comunidade eclesial, com a comunidade da qual nós fazemos parte. E agora nós prosseguimos, portanto, o nosso estudo, considerando, em primeiro lugar, a igreja uma comunidade querigmática e missionária. Vocês devem se lembrar que nos encontros anteriores eu falei sobre o querigma, que é o primeiro anúncio. E a igreja é responsável por dar esse primeiro anúncio.
A igreja também tem uma missão, que ela é chamada a viver e a desenvolver. A gente está falando de inspiração catecumenal, e esta inspiração catecumenal, ela representa para a igreja uma mudança no modo dela se apresentar, porque a faz assumir a sua natureza originária. Ela precisa ser uma igreja querigmática, anunciadora, né? Querigma é anúncio, o primeiro anúncio da verdade fundamental manifestada em Cristo. E a igreja também é missionária. Só é possível a gente assumir os processos de iniciação à vida cristã dentro de uma igreja missionária voltada para aquilo que é essencial, com o desejo de conversão pastoral. O essencial é o encontro com Cristo, é a vivência com Cristo, né? A conversão pastoral é mudar a nossa mentalidade, a forma como nós concebemos a pastoral, a forma como nós concebemos a transmissão da fé. A igreja sempre será aquela que é responsável por anunciar, né, o Senhor Jesus, a salvação, o amor de Deus, né, chamar os filhos e filhas de Deus presentes neste mundo, não por força, mas por atração, né, o testemunho que atrai, a considerar e a viver essas verdades. Então ela continua e continuará sendo a anunciadora de tudo isso. E dentro deste anúncio está também presente a missão da igreja, a nossa missão, né? Porque todos nós temos a nossa parte nesse ponto. Numa igreja querigmática e missionária, o anúncio tem por objeto Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Aqui a gente se lembra dos Atos dos Apóstolos, né? Quando os apóstolos diziam com muita alegria, afirmavam com muita alegria, inclusive diante das perseguições e das injúrias: o que nós pregamos é o Cristo, que morreu na cruz, que foi crucificado, mas que está vivo, porque Deus o Pai o ressuscitou. É por meio de Jesus, é por meio do Cristo Senhor ressuscitado, que se realiza a plena e autêntica libertação do mal, do pecado e da morte. É em Jesus que Deus Pai dá-nos vida nova. É em Jesus que Deus Pai nos dá vida divina. É em Jesus que Deus Pai nos dá vida eterna. É esta a boa nova, né? É este o Evangelho que tem o poder de transformar o homem e a história da humanidade e que todos os povos, todas as nações têm o direito de conhecer. E a portadora deste anúncio, né, a transmissora desta fé, continua sendo a igreja, no seu anúncio querigmático e também na sua dimensão missionária. Este anúncio, ele tem que se inserir no contexto vital do ser humano e de todos os povos, de todas as nações que o recebem. Além disso, é um anúncio que deve ser feito numa atitude de amor, numa atitude de estima a quem o escuta, com uma linguagem concreta e adaptada às circunstâncias. De novo, aqueles velhos modos talvez não sejam mais suficientes ou eficientes. É preciso pensar em novas formas, né, novos modos, e adaptar estes modos à linguagem concreta e também às circunstâncias do ambiente ou das pessoas para as quais se faz o anúncio, né, para as quais se quer transmitir a fé. A igreja querigmática e missionária é uma igreja peregrina, porque está caminhando. A nossa pátria definitiva não é aqui, estamos caminhando para o céu, para a eternidade. É comum a gente dizer, né, que somos igreja peregrina, ou seja, igreja que está a caminho. Uma igreja desinstalada, porque, embora ela atue neste mundo, o lugar dela não é este mundo, ela não tem raízes, ela não está enraizada neste mundo. Ela está, como a primeira consideração, encaminhada para o céu. Uma igreja samaritana que quer encontrar-se com o Senhor, como a mulher do poço de Jacó, e depois desse encontro está disposta a anunciar aquilo que o Senhor fez por ela. Como a mulher fez também, foi testemunhar para os seus conterrâneos aquilo que Jesus, né, havia lhe dito, aquilo que Jesus lhe havia feito. Samaritana por este motivo, e samaritana também
porque ela cuida das feridas, tal e qual a parábola do bom samaritano que Jesus nos conta no Evangelho. E por fim, uma igreja querigmática e missionária é uma igreja misericordiosa, que não está no papel de juíza, juiz é só Deus, mas que acolhe com amor, com misericórdia todos os filhos e filhas que se aproximarem, que mostrarem interesse, pela mensagem do Evangelho, pelo Senhor Jesus Cristo. Uma igreja misericordiosa, como o bom samaritano, que não hesitou em cuidar das feridas daquele homem que ele nem conhecia. Uma igreja querigmática e missionária é uma igreja que tem o Evangelho do Senhor, tanto no seu coração como nas mãos, e que acolhe aqueles que estão desnorteados. É uma igreja que caminha com as pessoas em situações difíceis. É uma igreja que cura as feridas. Igreja que compreende que este tempo em que ela está atuando neste mundo, fazendo o anúncio da salvação e vivendo a sua missão, ela deve permanecer vigilante. E Jesus, muitas vezes no Evangelho, nos falava a respeito disso. Vigiai e orai, não sabeis o tempo, não sabeis a hora. Vigiar é trabalhar, vigiar é orar, vigiar é esperar. E a igreja segue fazendo tudo isso, fixando-se naquilo que é essencial da sua fé, o anúncio e o encontro do Senhor ressuscitado. Nesta igreja, que é querigmática, que é missionária, a iniciação à vida cristã ela assume um rosto evangelizador que favorece a verdadeira experiência de fé. Ela promove o encontro pessoal e comunitário com o Senhor Jesus Cristo. Ela promove também o discipulado missionário. Ela promove ainda a inserção na comunidade a qual nós pertencemos. E também ela promove a participação na vida litúrgico-sacramental, mistagogia, catequese, anda de mãos dadas com a doutrina e ainda promove o engajamento da transformação na sociedade. Porque eu não sou cristão só quando eu vou à missa ou quando estou na catequese. Eu sou cristão em todos os âmbitos e momentos da minha vida. Aqui a gente olha que a iniciação cristã e a comunidade eclesial, eclésia, igreja, a comunidade da igreja, a comunidade da qual eu faço parte, que é ali, por menorzinha que ela seja, expressão de toda a igreja de Cristo. Ela se depara com dois pontos nessa relação entre iniciação cristã e a comunidade, se depara com dois pontos essenciais e fundamentais. O primeiro, a iniciação encontra na comunidade eclesial, na comunidade da qual eu faço parte, o seu ambiente próprio. Ela é a atmosfera, a iniciação cristã, na qual o discípulo missionário de Jesus nasce e se fortalece. Por isso, a importância da pia batismal, o útero da igreja. Por isso, a importância de nós termos raízes em uma determinada comunidade. Nós não somos cristãos avulsos, nós precisamos ter referências. A comunidade, o pároco, o grupo, a pastoral, enfim. Nós vamos adquirindo essas referências à medida que nós vamos amadurecendo e crescendo na nossa fé. A comunidade é este ambiente próprio na qual nós, discípulos missionários de Jesus, nascemos pelo batismo, crescemos e também nos fortalecemos. O segundo ponto é que a comunidade é também a meta a ser atingida pela iniciação. O itinerário, o caminho de inspiração catecumenal, ele tem a finalidade de educar para a vida de fé na comunidade. Ele alimenta essa vida de fé, ele renova essa vida de fé. Catequese e liturgia juntos. Catequese e realidade mistagógica, Pelo menos na teoria, a ideia é que alguém se prepare para receber os sacramentos, os receba e permaneça, portanto, na comunidade a qual se preparou, a qual se sente pertencente. A comunidade, ela é ajudada pelo itinerário catecumenal, pelo caminho catecumenal, para crescer na fé
e ao mesmo tempo exerce a função maternal, a função de mãe, de gerar novos filhos e filhas para Deus, através do primeiro dos sacramentos da iniciação à vida cristã, que é o batismo. Não se faz batismo fora da igreja, o batismo é na igreja, é na comunidade, e é em torno, do altar e junto dos irmãos e irmãs da comunidade cristã, porque a igreja é mãe de todos, sem exceção, que nascem da fonte do novo nascimento. Um outro ponto que nós queremos aprofundar é a igreja sob o ponto de vista de ser aquilo que acabamos de citar também. A igreja ela é uma comunidade mistagógica e também uma comunidade materna. A ação do Espírito Santo faz, por meio da iniciação à vida cristã, com que a igreja se torne mãe, porque no seu seio serão gerados filhos e filhas, são gerados filhos e filhas, que à medida que vão sendo inseridos no mistério de Cristo, tornam-se ao mesmo tempo crentes, aqueles que creem, profetas, servidores e testemunhas. A igreja tem esta função materna, e no exercício da sua função materna, a igreja vai além das fronteiras, sejam elas étnicas, culturais ou sociais. Aonde houver alguém como a samaritana à procura da água viva, onde houver alguém disposto a buscar a Deus na pessoa do Senhor Jesus, ali a igreja estará presente, anunciando o querigma, favorecendo o aprofundamento, iluminando a vida e saboreando os mistérios cristãos. Uma igreja mistagógica e materna, ela volta o seu olhar para Maria. Maria é a mãe do Senhor, Maria é a mãe do Evangelho vivente, que é o Senhor Jesus Cristo. Maria também é mãe da igreja, por desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, que aos pés da cruz olhou para o discípulo amado João e falou: filho, aí está a tua mãe. E em João estava presente cada um dos filhos e filhas da igreja que viriam a nascer, que viriam a fazer parte dessa comunidade de fé. Maria é mãe da igreja. E nós podemos aprender dela como ser próximos, carinhosos, solícitos, presentes em todas as ocasiões. A igreja que assume o seu papel de mãe, portanto, aprende da Virgem Maria como ser uma igreja próxima, uma igreja carinhosa, uma igreja solícita e presente em todas as ocasiões em que ela se encontrar. Tal e qual Nossa Senhora, assim que soube que a sua parenta, Santa Isabel, estava grávida, não mediu esforços e saiu em uma viagem de dias para dar assistência a ela. A igreja é aquela que está disposta a ir ao encontro de todos, independente de quem seja e na situação em que se encontram. Maria é mãe, e mãe por excelência e sumamente amada por nós, povo brasileiro. Na imagem da nossa padroeira, no título de Nossa Senhora Aparecida, Maria é aquela que lança luz definitiva sobre o processo de iniciação à vida cristã que nós propomos, pois durante muitos anos ela permaneceu na intimidade com o mistério do seu Filho e avançou também no seu itinerário de fé. Por tudo isso, ela é exemplo e podemos, sem medo, recorrer a este exemplo quantas vezes forem necessárias. Na igreja que é mistagógica, na igreja que é materna, nós nos inspiramos no estilo mariano evangelizador. Um estilo que é feito de força e ternura, um estilo que é feito de justiça e de amor, um estilo que é feito de sensibilidade, que descobre os mínimos sinais do Evangelho, assim como sabe descobrir também os grandes acontecimentos do mesmo Evangelho. Para realizar a sua missão
A igreja é geradora de ministérios e serviços a todos. A igreja é ministerial por vocação, por origem, por essência, por finalidade. A igreja é a assembleia dos chamados, dos escolhidos aos ministérios. Ela traz impresso em seu ser o sinal da diaconia. A palavra diaconia significa serviço. Ela está neste mundo para servir. Todo membro da igreja deve exercer a realidade da diaconia, do serviço. Na igreja nós temos os diáconos, que receberam um dos graus da ordem do diaconato, e nós vemos que isso é uma preocupação, o serviço, desde os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, quando estão ali fundando as comunidades, fazendo as pregações, realizando as celebrações dos sacramentos, por conta da demanda do trabalho, eles acabam meio que deixando de lado algumas situações importantes também, como o serviço caritativo. E ali, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, eles escolhem os 7 primeiros diáconos da igreja, de origem grega, dentre eles Estevão, que os Atos dos Apóstolos narra a sua morte, o seu martírio, para que eles sejam responsáveis pelo serviço da mesa, ou seja, por auxiliar na liturgia, e também para acompanhar os órfãos e viúvas. Mas como o próprio martírio de Estevão deixa claro, também eles acabam se dedicando, pelo menos com o tempo, à pregação do Evangelho, ao testemunho. O padre, antes de ser padre, ele é ordenado diácono, justamente para que a gente lembre no nosso ministério que o nosso ministério é para o serviço. Mesmo eu sendo presbítero, o meu serviço, eu sou chamado a viver por vocação uma diaconia especial, um serviço através do sacramento do sacerdócio, o sacramento no grau da ordem presbiteral. Só que este serviço não é só para os padres e para quem é consagrado. Todo cristão é chamado a servir, a seguir o exemplo do Cristo, que disse para nós: eu não vim para ser servido, mas para servir. E é no serviço que a gente encontra a razão de ser da igreja, na sua missão. As dimensões de comunidade, comunhão e serviço e missão, consideradas em sua unidade, são as características que garantem o reconhecimento da vocação e da missão de todos os batizados. Ou seja, cada um dos cristãos, cada um dos membros da igreja, eles devem ter este esforço de viver em comunidade, gerar comunhão, estar a serviço e se colocar em missão. É uma necessidade, é um compromisso para todos nós que somos cristãos e que fazemos parte da igreja, independente do serviço ou do ministério que nós estamos prestando a ela. Depois de termos considerado esses 2 pontos, vamos falar um pouquinho do ritual de iniciação cristã de adultos, o RICA, o famoso RICA. Na cultura em que nós vivemos, a igreja, ela necessita de processos de iniciação para evangelizar e formar discípulos missionários, e que estes discípulos missionários assumam de verdade, de fato, o projeto do reino. Por isso é importante aprofundar o conceito de iniciação. O estudo da CNBB número 80 vai dizer a esse respeito que a nossa sociedade moderna e pós-moderna perdeu quase por completo o elemento cultural da iniciação tão radicado em outras culturas. Nos encontros passados eu falava da época da cristandade, que cumpriu muito bem o seu papel, aonde a fé era transmitida sobretudo como herança. Hoje em dia, a gente sabe que essa transmissão de fé como herança, ela tem diminuído muito. Daí a necessidade da gente rever a forma para que não se perca
a iniciação, inclusive, como um elemento cultural da nossa sociedade. Depois, o documento de Aparecida vai dizer: ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para o seu seguimento, ou não cumpriremos a nossa missão evangelizadora. A missão evangelizadora da igreja é educar na fé, faz parte a essa educação na fé da missão evangelizadora da igreja, faz parte a transmissão da fé, e a gente precisa cumprir este papel, abrindo-se a novos modos e realidades também. O RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, ele traz uma inspiração bem bacana, bem completa, que tende a possibilitar esta educação na fé e o envolvimento daquele que é preparado, não só com a aula teórica de catequese, mas com a vida da comunidade. Vamos ver se vocês conseguem, depois quando for ver, olha aqui. Aqui, não sei se está... É uma tabelinha que eu vou tentar explicar para vocês. A inspiração que está presente no RICA, no Ritual de Iniciação Cristã para Adultos. Esta inspiração, ela está dividida em quatro tempos e em 3 etapas. Quais são os 4 tempos? O primeiro tempo é o primeiro anúncio, que é o querigma. Falamos bastante sobre a igreja querigmática. É o tempo do pré-catecumenato ou do primeiro anúncio. Eu acho mais bonito o tempo do primeiro anúncio, o tempo do querigma. O que considera este tempo? É o tempo de acolhimento na comunidade cristã. Ali vai acontecer a primeira evangelização, a inscrição na catequese, vai acontecer os diálogos com o catequista. E tudo isso também está presente ali, os ritos, que podem ser alguns conduzidos pelos catequistas ou pelas equipes litúrgicas. Porque a catequese tem que andar de mãos dadas com a liturgia. Lembremos-nos, a inspiração do RICA é para que a catequese seja mistagógica, seja celebrativa. O segundo tempo é o tempo do catecumenato, é o tempo mais longo de todos, porque deve ser um tempo suficiente para a catequese, para a transmissão da teoria, para o ensinamento, para a reflexão, para o aprofundamento. Mas também deve ser um tempo de vivência cristã, um tempo de abertura à conversão. E também um tempo de entrosamento com a igreja, conhecer a igreja, conhecer a comunidade da qual eu estou fazendo parte. O terceiro tempo é o tempo da purificação e da iluminação, que é feito num tempo forte da vida da igreja, que é a quaresma. Ali acontece a preparação próxima para os sacramentos. Então vão ser celebrados os escrutínios, junto da comunidade, também os catequistas com o padre vão deliberar se aquelas pessoas estão apropriadas para receber o sacramento ou não. Ali acontece a entrega do símbolo e da oração do Senhor. É tempo ainda de catequese, é tempo de prática quaresmal, Talvez muitos daqueles que estão se preparando, independente da fase da catequese, nunca tenham vivido a experiência. Então é tempo de jejum, de penitência, de oração, é tempo de participar da via sacra, é tempo de participar das práticas quaresmais comuns da vida da igreja. E o quarto tempo é o tempo da mistagogia. Mas veja, todo o processo foi feito também de modo mistagógico, porque em cada tempo, depois entra a questão das 3 etapas, tem também as celebrações litúrgicas. E a própria catequese acaba se tornando uma celebração litúrgica quando se aplica o elemento mistagogia na catequese. A mistagogia, ela é feita no tempo pascal. O que vai acontecer nesse tempo? Ou seja, a catequese não termina quando se recebe os sacramentos.
Ela continua, ela é permanente, inclusive. A mistagogia, no tempo pascal, então vai possibilitar um aprofundamento, um maior mergulho no mistério cristão, no mistério pascal, na vida nova. É o tempo de vivência na comunidade cristã, para que possas permanecer e perseverar aqueles que receberam os sacramentos como discípulos e missionários de Jesus Cristo na Igreja. Entre esses 4 tempos, primeiro anúncio, catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia, nós temos as 3 etapas. A primeira etapa é logo depois do primeiro anúncio, É o rito de admissão dos candidatos ao catecumenato, é a entrada na catequese, que é feita com toda a comunidade presente e o sacerdote presidindo. Tem ritos próprios, tem uma liturgia própria para isso. Depois, aconteceu o tempo de catequese, o tempo do catecumenato, vem a segunda etapa, que é o tempo de preparação para os sacramentos, a eleição. E isso vai ser feito durante a quaresma, todo domingo, com ritos e celebrações específicas que vão marcar a preparação para os sacramentos daqueles que já estão há algum tempo frequentando a catequese e participando dessa realidade, tá bom? E depois, que se faz essa preparação para os sacramentos, vem a terceira etapa, que é a celebração dos sacramentos da iniciação. Para aqueles que não são batizados e vão receber os 3 sacramentos, geralmente os jovens e os adultos, isso se dá na vigília pascal. Para outros sacramentos, como das crianças, dos adolescentes, seja o batismo e a primeira comunhão, aconselha-se que seja feito pelo menos no tempo pascal. Por que no tempo pascal, padre? Por que na vigília pascal, padre? Porque ali nós celebramos de modo muito solene aquilo que é o centro da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A este mistério, como cristãos, nós somos associados. E essa associação se dá por meio da celebração dos sacramentos. Por isso é muito significativo a gente celebrar os sacramentos de iniciação à vida cristã na Páscoa, no tempo pascal. Porque celebramos na Páscoa a vida nova que o Senhor alcançou para nós. O Rica, que traz essa inspiração para nós, ele não é um livro catequético, centrado no conteúdo doutrinal a ser transmitido. Existem outros subsídios inspirados no Rica, que servem de apoio, inclusive para as celebrações do Rica, que se dedicam ao conteúdo doutrinal. Mas ele é um livro litúrgico, com ritos, com orações, com celebrações. E esse livro, mesmo sendo um livro litúrgico, ele dá uma visão inspiradora para nós de uma catequese que realmente envolva a pessoa no seguimento de Jesus Cristo, para que a pessoa esteja a serviço do reino, que esse serviço seja expresso na vivência dos sacramentos que ele recebeu, do batismo, da crisma e da Eucaristia. Hoje, a Igreja assume o compromisso de evangelizar adultos que não passaram pelo processo de iniciação à vida cristã na infância. O Rica, assim, o ritual da iniciação cristã de adultos tornou-se não apenas o ritual para o batismo de adultos, mas ele descreve em seu primeiro e principal capítulo o longo caminho mistagógico e catequético que um adulto deve percorrer para a sua plena iniciação cristã. E esse caminho culmina na celebração dos sacramentos, do batismo, da crisma e da Eucaristia. E aí uma pergunta bem importante. O Rica, o ritual de iniciação cristã para adultos, ele deve ser usado somente para a iniciação dos adultos? E a resposta é não. Esta inspiração catecumenal para a catequese,
ela pode ser usada em qualquer turma, de qualquer fase, de qualquer idade, crianças, adolescentes, jovens e adultos. A igreja propõe isso, inclusive, que também eles, os jovens, os adolescentes e as crianças, para eles, se ofereçam processos de iniciação à vida cristã com esta inspiração catecumenal que eu apresentei para vocês. Claro que precisa ser adaptado, de acordo com a circunstância. O RICA, o livro litúrgico, tem as celebrações com as crianças e adolescentes em tempo, em idade de catequese. Mas o itinerário, o caminho todo, segue a mesma inspiração, mas precisa, obviamente, ser adaptado de acordo com a idade, com a circunstância. E para isso já existem muitos livros, muitos subsídios, muitos itinerários catequéticos adaptados às várias idades, inspirados no RICA, que vale a pena a gente pesquisar, procurar, conhecer, que tem ali os seus tempos, os seus objetivos, passos, eixos temáticos, celebrações e outras indicações práticas, de como se viver a catequese sob inspiração catecumenal. De novo, isso é um desejo da Igreja. Há mais de 50 anos, lá atrás, no Concílio Vaticano II, o Espírito Santo soprou naqueles que estavam lá reunidos no concílio a necessidade de se resgatar essa inspiração catecumenal muito presente na vida das primeiras comunidades. E inspirar-se no RICA, fazer uma catequese com inspiração catecumenal, tem suas vantagens. Quais são elas? Primeira, integrar a comunidade. Não vai ser só aula de catequese no sábado, 10 horas da manhã. A catequese vai estar presente também na celebração litúrgica da comunidade. Como a gente viu, muitos ritos acontecerão junto da comunidade. Mistagogia, catequese e liturgia devem caminhar juntas. Segunda razão, relacionar-se ao mistério pascal, no qual estamos inseridos, e ao ano litúrgico. O ano litúrgico todo ele é Páscoa. O coração do ano litúrgico é o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas o mistério pascal está presente em todo o ano litúrgico. A gente consegue relacionar a catequese, a nossa vida, ao mistério pascal, no qual nós estamos inseridos, e a celebração do ano litúrgico, sobretudo os domingos e solenidades. Terceira razão, unir fé, liturgia, vida e oração. Aspectos diferentes, mas que estão unidos entre si. Um depende do outro. Quarta razão, incluir na catequese etapas definidas. Os tempos lá, 4. Ritos, símbolos e sinais, especialmente bíblicos e litúrgicos. De novo, mistagogia, catequese e liturgia. Quinta razão, relacionar melhor os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia. São os 3 da iniciação à vida cristã, eles estão relacionados entre si. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão. E uma sexta razão, dentre tantas outras que nós poderíamos citar, é dialogar com a cultura local, adaptar o RICA de acordo com a cultura local para um diálogo melhor, de tal maneira que seja uma verdadeira escola de fé, a catequese, sob essa inspiração. E como acabei de dizer, poderíamos elencar tantas outras razões para adotar a inspiração catecumenal presente no RICA nas nossas catequeses. Com o RICA, a mistagogia ela fica consagrada. Falei bastante essa palavra, A mistagogia ela fica consagrada como essencial no processo de iniciação à vida cristã. Nesse sentido, iniciar é um processo muito mais profundo e existencial do que ensinar. Iniciar é um processo muito mais profundo e existencial do que ensinar.
aquele modelinho de catequese, parecido com uma aula de escola, ele já não funciona mais. Ele tem que ser celebrativo, né? Ele tem que levar a iniciação e também tem que levar a experiência. Ao longo desse processo iniciático, particularmente no segundo tempo, que é o tempo do catecumenato, né, da caminhada catequética, se realiza a catequese propriamente dita. É o tempo de passar teoria, é o tempo de assimilação do evangelho, de aprendizagem da fé e de conversão. Porque à medida que eu vou aprendendo, eu vou também mudando a minha vida, a minha postura, as minhas escolhas. Mas fujamos daquele esquema aula, não é tempo de aula, né? É tempo de levar a pessoa a uma mudança real e significativa da sua vida, tá bom? É isso. E aí a gente termina, né, falando um pouquinho sobre aquilo que encontramos no final do caminho, né, no final da preparação da catequese. Essa inspiração catecumenal nos leva à celebração dos sacramentos. E nós estamos falando dos sacramentos da iniciação à vida cristã, que são aqueles 3: batismo, crisma e eucaristia. E a ordem é essa mesma: batismo, crisma e eucaristia. Mesmo que a gente receba, a maioria das pessoas, a eucaristia antes de sermos crismados. A ordem é batismo, crisma e eucaristia. A gente não vai falar dos sacramentos em si, né? Porque a gente precisaria de um encontro ou mais para cada, no mínimo, para a gente dar uma boa pincelada sobre o conteúdo de cada um desses 3 sacramentos. O que a gente vai considerar aqui é o seguinte: existe um nexo que é profundo entre a realidade dos sacramentos da iniciação à vida cristã e o itinerário catecumenal, o caminho da catequese que conduz a eles. Eu vou repetir. Existe um nexo profundo entre a realidade dos sacramentos de iniciação à vida cristã e o itinerário catecumenal, o caminho de catequese que a eles conduz. É muito importante a gente saber disso e ter consciência disso. Mesmo que os sacramentos sejam feitos em épocas diferentes, às vezes com intervalos de anos, eles não estão separados, eles estão unidos. Existe um nexo profundo entre a realidade destes 3 sacramentos e o caminho catequético que os conduz a eles. Isso é importante para que a gente supere uma atual fragmentação que existe entre os 3 sacramentos. Os processos iniciáticos, a catequese, né, que culminam nos sacramentos da iniciação à vida cristã, introduzem o crente aquele que crê, né, no Evangelho, no Senhor, introduzem o crente no mistério de Cristo e da sua igreja. Então, nesse sentido, a expressão iniciação à vida cristã, ela se refere tanto ao caminho catequético catecumenal, de inspiração catecumenal, de preparação aos sacramentos, quanto aos próprios sacramentos que marcam a iniciação e a vida nova que deles nasce. O ideal seria que a gente celebrasse os 3 no mesmo dia, mas a gente sabe que a dinâmica adotada pela Igreja, sobretudo para crianças, né, e adolescentes, não é bem essa. A gente, no normal, né, a gente é batizado bebê, com 7 ou 8 anos a gente começa a catequese para iniciação à vida eucarística, lá com 15 para frente nós somos crismados. Eu disse há pouco, não é porque tem um intervalo de anos que são 3 momentos isolados da nossa vida. Eles têm esse nexo entre si. Isso fica evidente quando nós celebramos os sacramentos dos adultos, né? A iniciação cristã dos adultos, que geralmente é feita na vigília pascal. Naquela mesma noite, eles são batizados, olha a ordem, eles são batizados, crismados e recebem a Eucaristia, né? Então, é uma mistagogia, de novo, né, que nos mostra claramente que os 3 sacramentos estão unidos, né? Tem um nexo profundo entre os 3. Desde que eu fiquei padre, eu tenho um costume, né, procuro
quando vou fazer a primeira comunhão das crianças, aquelas que não são batizadas, fazer o batismo naquela mesma celebração, que elas vão receber a primeira comunhão, porque também para manifestar esse nexo, né, essa unidade que existe entre estes 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. E mesmo que o batizado não seja crismado no mesmo dia como era antigamente, quem tem aí mais de 60 anos, foi batizado há mais de 60 anos, no dia do batismo também recebeu o sacramento da crisma, foi confirmado o seu batismo. No rito atual que nós temos, existe uma unção com óleo da crisma, mas não é a crisma ainda, né, para significar que no batismo nós recebemos o Espírito Santo e na crisma recebemos a plenitude dos dons. A igreja discerniu e achou melhor separar, né, o batismo da crisma, né, de modo que no batismo, quando a gente batiza criancinhas, bebês, quem é que assume a fé daquela criança na qual ela nasceu? Pais e padrinhos. Pois bem, aquela criança, anos depois, quando ela tiver condições, quando ela estiver começando a idade madura, a juventude, ela vai pedir a confirmação do seu batismo e ela, a partir do momento em que é crismada, vai ser responsável pela sua fé e se tornar também testemunha de Jesus Cristo. E nesse itinerário, né, no meio ou também no dia da crisma, vai passar a ser membro ativo da mesa do corpo e do sangue do Senhor. Está completada a iniciação à vida cristã. Os sacramentos, a gente viu nesses encontros, eles são sinais sensíveis da graça de Deus atuando em nossa vida. Em outras palavras, os sacramentos são atos próprios do Cristo, na ação ritual da igreja. É Cristo quem batiza, é Cristo que absolve dos pecados, é Cristo que celebra a missa, é Cristo que unge o enfermo, é Cristo que crisma, é Cristo que ordena os sacerdotes, é Cristo que abençoa a união conjugal. Acho que não esqueci de nenhum. É Ele, portanto, quem nos inicia. É Ele, Jesus Cristo, que nos torna cristãos. É Ele, Jesus Cristo, que nos introduz no mistério e no relacionamento com a Santíssima Trindade. É Cristo que nos faz membros da Igreja. É Cristo que conduz a cada neófito, a cada um de nós como plantas novas, ao encontro profundo com o seu mistério pascal. E com isso, ao encontro da nossa própria realização como ser humano. O sacerdote, ele age em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Não é o padre que batiza, é o Cristo que batiza. Não é o padre que celebra a missa, é o Cristo que celebra a missa. E assim por diante. Daí, né, na liturgia, o respeito e a reverência com a pessoa do sacerdote, porque ele está agindo em persona Christi. Quando se passa na frente do padre na missa, se faz a reverência, porque ali não está o homem, ali está o Cristo agindo na pessoa do homem. Embora nós, sacerdotes, sejamos tão cheios de defeitos como todo mundo, não por nosso mérito, mas pela graça de Deus e pelo ministério da Igreja, nós temos esta graça, né, de sermos instrumentos muito eficazes da salvação do Cristo nas celebrações litúrgicas, nas celebrações dos sacramentos. Existe, portanto, esta urgência, né, de recuperar a unidade dos sacramentos da iniciação, como disse 2 vezes, eu acho, ou 3. Não importa que o batismo seja no início da vida, a Eucaristia na primeira e na segunda infância, a crisma no início da juventude. Eles estão unidos. Essa unidade que a gente fala é uma unidade pastoral que existe, que deve existir entre os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. Eles são integrados no mesmo caminho de fé como experiência vital e de crescimento no seio de uma comunidade eclesial. São etapas, né, de um único processo de mergulho na vida iluminada por Cristo e testemunhada na Igreja. Então, precisamos, né, nos esforçar para termos sempre mais uma compreensão mais unitária, né, mais unitiva destes 3 sacramentos que nos iniciaram a vida cristã.
batismo, crisma e eucaristia. E terminamos, dizendo o quê? A vivência cristã, ela é o fruto da iniciação. Quando a gente pensa no processo catecumenal, na catequese como inspiração catecumenal, a gente percebe, sobretudo quando a gente vivencia este processo, que ele é capaz, não só é capaz, como ele cria, não é só capaz de criar, mas como ele cria uma gradual e progressiva revisão das atitudes, das nossas escolhas, também dos nossos comportamentos. Ele convoca a uma efetiva conversão da própria vida. Quem leva a sério o processo vai se converter, vai mudar de vida, vai rever valores, conceitos, porque vai se tornando, vai se formando um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus corresponde de maneira concreta a este chamado, que ele recebeu pela graça de Deus. Frente às dificuldades e desafios que o mundo lhe apresenta, ele deverá elaborar um novo projeto de vida, tendo como base a proposta do Senhor, que é o Evangelho. O estilo de vida que nós cristãos somos chamados a abraçar é sempre o Evangelho. A gente quer saber se a gente está vivendo como agrada o Senhor, tendo uma boa conduta e um bom testemunho cristão, é só a gente folhear o Evangelho. Se aquilo que a gente está vivendo está lá, é abençoado por Deus, ok. Se aquilo que a gente está vivendo não é abençoado pelo Cristo, a gente precisa mudar de rota, precisa mudar de orientação. Uma outra coisa, a vivência cristã como fruto da iniciação, ela vai nos dizer que este processo de iniciação à vida cristã salienta o princípio de interação entre fé e vida, que se expressa em conversão, mudança de vida e atitudes éticas e sociais. O encontro com Jesus nos transforma. O encontro com Jesus muda a nossa mentalidade, muda a nossa rota, maneira de ser e de agir. E diante dessa mudança estão responsabilidade e compromisso. Respostas efetivas à dinâmica da qual o iniciante toma consciência e adere na liberdade. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a celebrar os sacramentos. A liberdade é algo bem presente, é um dom de Deus para nós, para a humanidade. Eu só vou ser iniciado na fé, eu só vou seguir Jesus Cristo, eu só vou viver o Evangelho como norma e conduta da minha vida se eu quiser, porque eu sou livre para isso ou não. Sendo assim, quem anuncia, o interlocutor e a comunidade inteira deve se tornar mais atentos aos sinais dos tempos, em busca das respostas necessárias e situações existenciais e sociais que nós podemos nos deparar pela frente. Termino dizendo o seguinte: o mistério de Deus, no qual nós somos chamados a mergulhar, ele jamais poderá ser esgotado. Ele jamais poderá ser desvendado totalmente. Quer por nossas fórmulas doutrinais, quer por nossas celebrações, pelas nossas pastorais, pela nossa inteligência, pela filosofia, pela teologia, não existe, humanamente falando, instrumento capaz de esgotar o mistério de Deus. O que nos resta? Abandonarmos a esse mistério, mergulharmos neste mistério, contemplá-lo diante daquilo que nós somos capazes e saboreá-lo. Para nós cristãos, este mergulho, esta contemplação, este saborear o mistério, ele é uma tarefa sem fim. Lembremos-nos, toda a nossa oratória, toda a nossa sabedoria só nos garante vitória se estiver unida em Cristo, senão vai ser só falácia. Por isso devemos mergulhar e mergulhar sem medo neste mistério.
e pedir que Deus nos ilumine, né, de modo incessante, pela claridade que surge deste mistério de Deus o Pai, manifestado em seu Verbo encarnado, mediante a ação do Espírito Santo, para que o nosso discipulado, para que a nossa missionariedade sejam eficazes no mundo em que nós vivemos, rendam bons frutos para o reino de Deus e construa consideravelmente essa parcela do reino na qual nós estamos inseridos. E não nos esqueçamos que, embora já iniciados a fé cristã, a grande maioria daqueles que estão me ouvindo nesse momento, inclusive eu, nós vivemos num estado contínuo de conversão, de missão e de compromisso. Missão e compromisso com quem? Com o Senhor, aquele que nós encontramos pessoalmente um dia e mudou a nossa vida. Estamos comprometidos com Ele, com o seu plano salvífico e também com a sua igreja. Que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente dê conta dessa missão e que Ele nos conduza cada vez mais à perfeição. Amém. O próximo encontro, nós vamos então terminar o estudo do documento 107, vendo o capítulo 4 e a conclusão, né, de um modo bem breve, porque ali são propostas mais práticas, mas assim terminamos o estudo desse documento, que é o mais atual destinado à catequese na Igreja do Brasil, né? Espero que em mais esta oportunidade eu tenha ajudado você, né, na sua formação pessoal e também no seu apostolado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.